Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast sobre seleção brasileira, sobre Brasileirão, 33ª rodada. E só para antecipar, galera, eu acho que agora realmente ficou muito difícil. São 13 pontos de vantagem para o Flamengo, mas vamos deixar para depois. Eu queria começar rapidinho sobre seleção brasileira, falar rapidinho sobre a seleção principal e sobre a garotada, né? A garotada foi campeã aí, tetracampeão, tetracampeões aí no Mundial Sub-17. Partidaça, hein? Que grande partida que fez a seleção brasileira. Começar a falar sobre a seleção principal, que teve um amistoso contra a Argentina, e o Brasil perdeu esse amistoso, tá? E olha, sem muito, eu acho que assim, sem muito desespero, tá? Apesar de ser natural a preocupação, eu acho que as críticas, eu acho que tudo isso é muito natural, porque se cobra muito, principalmente pela sequência do trabalho do Tite, né? Que foi campeão recente aí da Copa América. Então existe, é natural, é uma cobrança que ela tem que existir por um rendimento maior, por resultados melhores, mas infelizmente a seleção brasileira passa por um momento não de queda de qualidade, na minha opinião. O grande problema da seleção brasileira é a falta de sequência, digamos assim. O Tite não consegue convocar os mesmos jogadores. Ele vem, e isso me recorda até uma passagem do Mano Menezes como comandante da seleção, que ele, cada convocação, ele convocava jogadores diferentes. O Tite está fazendo a mesma coisa. Alguns jogadores seguem aí sendo a base dessa seleção, tá? Eu acho que o Tite tem alguns jogadores de confiança, mas outros ele se vê obrigado a mexer, né? Ele se vê numa situação que até para não gerar tanto descontentamento, até para não gerar tanta reclamação, o Tite ele se vê obrigado a convocar outras alternativas e com isso o time não consegue ter a mesma sequência. Então o Brasil perde aí de 1-0, tá? Grande atuação do Alisson, o Gabriel Jesus chegou a perder um pênalti, então a seleção teve uma ótima chance até de sair com o empate desse jogo, mas a grande verdade é que o Brasil foi derrotado, talvez pelo seu maior rival, a Argentina. Alguns chamam aí de o maior clássico do mundo, não sei, é questionável, né? Mas o fato é que é sim um grande clássico, é sim um jogo rodeado de muita rivalidade, e eu acho que a rivalidade não prevaleceu. Eu acho que prevaleceu aí uma Argentina mais organizada, um Brasil que não soube se encontrar e mais uma partida em que o Brasil fica com um gosto amargo, com um resultado negativo. Primeira coisa que eu queria, pelo menos deixar o meu protesto aqui, né? Eu tô vendo eu via, né, nas partidas anteriores da seleção e continuo vendo muitos comentaristas, muitos críticos reclamando dessa atitude do Tite, de não ousar, de não arriscar. O Tite, ele não é um cara, e todo mundo conhece o Tite, não é de hoje isso. Então não adianta ficar criticando o Tite, né, por que que tira um volante e põe outro volante? Por que que tira um atacante e põe outro atacante? É, cara, vocês conhecem o Tite, a galera conhece o Tite, não adianta ficar com essas mesmas reclamações. O Tite já falou em entrevista que ele não é esse tipo de treinador. Ele não vai tirar um volante defensivo para pôr um centroavante, né? Ele não vai tirar um zagueiro, recuar o volante e pôr um cara de criação no meio-campo. Ele não vai fazer isso. Esse não é o Tite. E as pessoas conhecem o Tite, né? Isso que me deixa bravo, cara, que me deixa aborrecido, porque parece que as pessoas não conhecem o Tite. Eles querem que o Tite seja alguém que ele não é, né? O Tite chegou até a seleção brasileira tendo a convicção, né, tendo uma ideia de trabalho. E quando ele chegou na seleção, ele foi muito elogiado por isso, justamente por ter essa, essa filosofia, essa forma de trabalhar. Agora tudo isso vai por água abaixo. Agora ele é o cara conservador, ele é o cara que não é ousado,
ele é o cara que não faz mudanças, mudanças agressivas, digamos assim. Então, eu acho que esse tipo de reclamação, ela não cabe, ela não vem em boa hora, ela não é construtiva, né, em termos de seleção brasileira e Tite, tá? Eu estou focando aqui no caso do Tite. Se fosse qualquer outro treinador que tinha um perfil mais arrojado, eu acho que aí cabe a crítica, mas não no caso do Tite. O Tite ele é um cara mais conservador. Ele é um cara que tem o jeito dele de pensar futebol e o jeito dele é esse. Ele não vai abrir mão, né, do esquema tático dele para pôr 3 atacantes, 4 atacantes e tentar reverter o resultado da partida. Esse não é o Tite, ainda mais no amistoso. Eu acho que a crítica que vale sim, aí sim essa crítica eu concordo, é em relação a tentar colocar uma garotada mais jovem. É um amistoso, cara. Não é uma partida, não é uma competição, não é uma partida em que está valendo um título. Então eu acho que o que cabe sim é ser ousado, né? Em vez de começar com o Gabriel Jesus, por que não começar com o Rodrigo, que teve uma baita aí nas últimas semanas vem tendo um baita de um destaque, né, no futebol europeu. Por que não arriscar, né? Eu acho que essa crítica aí sim vale, porque é um amistoso. Assim, você tem liberdade para fazer o que você quiser. A minha filosofia de trabalho é jogar com 2 atacantes, é, é, tantos meio-campistas, tantos volantes e tantos zagueiros. Beleza? Mantenha a sua forma de pensar, mantenha o seu esquema tático. Mas eu acho que tem como você mudar o perfil da seleção brasileira colocando sangue novo, colocando jogadores que nunca foram convocados antes, porque são jogadores que provavelmente vão dar um pouquinho mais de sangue, vão dar um pouquinho mais de coração, porque é a grande oportunidade deles de se firmar, de se destacar, de chamar a atenção do Tite para uma futura convocação. Então, eu acho que nesse ponto, é, é, não digo que é um erro, mas eu acho que nesse ponto eu concordo. Eu acho que o Tite tem brechas para fazer isso e ele não está aproveitando. A questão de convocar, de não convocar jogadores que atuam no Brasil, ele convocou e eu acho que fez uma coisa certa, porque se tivesse feito teria sido muito criticado, mas ele claramente ele não convocou porque os campeonatos aqui que os times brasileiros estão disputando, no caso a Libertadores com o Flamengo e o Campeonato Brasileiro, os campeonatos estão na reta final. Então é totalmente descabido o Tite fazer uma composição. E na convocação anterior, eu já achei que já faltou uma. E eu deixei o meu protesto aqui no podcast, que faltou um pouco de sensibilidade do Tite, né, nas convocações daquela época. E dessa vez eu acho que ele foi sensato, né, então, não consegui dar sequência porque não consegui convocar os jogadores que eu queria. Eu acho que isso, ok, isso faz sentido, e eu acho que isso justifica também essa queda de rendimento da seleção. Eu não estou criticando isso aqui. Para mim, isso é o de menos. São tantos jogos sem vencer. Isso para mim pouco importa. Eu acho que isso é o de menos. É extremamente irrelevante essa informação. Reclamar que o Tite é, é, não é ousado, que não põe, que não troca um meia por um atacante, um volante por um centroavante, eu acho que essa também é outra reclamação totalmente descabida, é uma reclamação totalmente inútil. Agora, o que vale sim é, cara, você fez uma convocação de jogadores jovens, você dá pouca sequência para esses caras, dá poucas oportunidades para esses caras, e tá vendo que os medalhões aí, os caras de confiança que você tem não estão rendendo. Por que você não tenta fazer uma mudança? Né? É, alguns jogadores não estão rendendo e eu acho também que é natural, porque os campeonatos europeus estão acontecendo. Existe um desgaste físico, existe um desgaste mental. Eu acho isso natural. Põe a galera mais nova. Eles estão desgastados também? Também estão. Mas existe um fator a mais. Né? Eles estão querendo conquistar o espaço deles na seleção. Então, a entrega que eles vão ter muito provavelmente será um pouco maior. E assim, é uma coisa que todo mundo quer ver. Então, existe espaço para isso. É um amistoso. Faz isso acontecer. Eu acho que isso é possível, isso é cabível, mas para mim, sinceramente, pouco importa esses resultados, tá? Esses amistosos, para mim, são é algo meramente protocolar e o fato de acontecer em alguns países aí, né, pô, da última vez foi em Singapura, né, se eu não me engano. Cara, é totalmente desnecessário, né? É o tipo
de partida aí, que lógico a seleção tem que fazer, tem que cumprir seus compromissos, existem patrocinadores envolvidos, e eu acho que é legal, os caras querem ver a marca exposta, beleza, mas eu acho que falta bom senso, né? Principalmente na hora de escolher o local onde serão as partidas. Por isso que para mim pouco importa essas partidas, porque a torcida brasileira, que é a principal torcida, é a que tem que estar envolvida, que tem que estar engajada, que tem que estar preocupada, esses estão vendo de longe, né? E para eles pouco importa, né? O que está acontecendo. Lógico que muita gente se preocupa, né? Com o rendimento, com a forma como vem jogando, com a queda de rendimento, mas para mim isso é totalmente relevante nesse momento e para mim pouco preocupa mesmo, porque o Tite realmente não conseguiu montar uma seleção base, ele não conseguiu fazer uma seleção com aqueles jogadores que ele acha que é o melhor que ele pode colocar em campo e o melhor que a seleção pode oferecer para os torcedores brasileiros. Então, eu acho que torcedor pode ficar um pouco despreocupado, né? Para esse ano, acho que é muito natural que isso fosse acontecer, principalmente porque aqui no Brasil os campeonatos estão no final e os grandes destaques estão aqui hoje, né? Grandes não, mas muitos jogadores vêm se destacando aqui no Brasil e que com certeza o Tite está pensando, né? Fica aí o Bruno Henrique, o Gabigol, o Everton Ribeiro, com certeza está chamando a atenção, né? O que eu venho elogiando lá, o Gerson, todos esses só do Flamengo, né? Existem os do Grêmio, existem de repente aí até o Tite não costuma convocar jogadores do Palmeiras, mas de repente alguns jogadores do Palmeiras estão chamando a atenção, os do Santos, né, os do São Paulo, os do Corinthians. Então de repente tem vários jogadores que ele quer convocar, que ele quer ver como vai se comportar na seleção e ele não conseguiu convocar, né, principalmente pela questão, né, dos campeonatos do campeonato nacional. Então, vamos ver, acho que esperar o ano que vem, né? O ano que vem a gente, aí sim, a gente pode começar a se preocupar, porque para esse ano realmente eu não acho que é motivo para desespero, é motivo para bafafá. Esse ano eu acho que até na cabeça do Tite, cara, só vou cumprir tabela, porque ó, os lugares onde os jogos vão ser são ruins, né? Para os caras irem lá vai ser desgastante, não estou conseguindo convocar os jogadores que eu quero, então é só para cumprir tabela. No ano que vem é vida nova e aí sim a gente pensa, né, a gente repensa aí, a gente começa aí sim se preocupar com a sequência e com o rendimento da seleção. Falar agora da seleção, né, da garotada que foi campeã aí do Mundial, né? Foi ontem, a partida foi ontem à noite, a final foi contra o México e uma daquelas finais, cara, para dar uma pitada de emoção e até uma pitada de desespero, porque o Brasil cansou de perder gols, né? Primeiro tempo terminou zerado as duas seleções e foi muito difícil, né? Porque o México claramente com uma postura defensiva e era aquele típico jogo em que eu mesmo assistindo eu falei, cara, não é para ser. Eu acho que o México vai ser campeão porque é aquele típico jogo que não é para ser. É bola na trave, é bola que passa raspando, é bola que o goleiro defende, você ia vendo e você, os jogadores, obviamente, eu não via desespero na garotada. E eu acho que isso é um grande mérito, né? Vendo que as coisas não estão acontecendo e conseguir manter a tranquilidade para buscar sempre o ataque com muita segurança, né? Porque não correu grandes riscos a seleção brasileira. O gol do México saiu num lance de bola parada, é só para você ver. Então mas era aquela típica partida em que você olha e fala, cara, é, infelizmente não é para ser, porque os caras estão tentando, eles martelam, 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 mas a bola não entra, não quer entrar, né? Parece que os caras vão uma bola num contra-ataque, numa bola parada, eles vão fazer o gol, vão se retrancar e aí não vai ter o que fazer. Mas felizmente houve sim o que fazer, tá? Aconteceu a virada. O México faz o gol, abre o placar no lance de bola parada, no lance de cabeça em um gol de cabeça, e aí você, é o que eu falei, eu vendo a partida eu falei, cara, ó, já tava pensando nisso no primeiro tempo, agora vem pro segundo tempo, os caras fazem um gol, futebol às vezes não é justo, né? Futebol te permite isso, te jogar
jogar na defesa e numa bola parada você mata o jogo. O futebol te permite isso. Essa talvez seja uma das coisas negativas do futebol, mas também é uma das coisas positivas, né? Que um time inferior consegue, de alguma forma, surpreender um adversário mais forte. Mas é o que eu falei, a garotada tá de parabéns, porque eles mantiveram a cabeça no lugar e muito frio, cara. Eu acho que o que me impressionou desde a semifinal contra a França foi a frieza desses jogadores, né? A seriedade e a cabeça no lugar, porque você tá atrás, jogando em casa, vendo a taça fugir das suas mãos e o Brasil conseguir encontrar forças para virar. Primeiro lance, um empate veio num gol de pênalti, num lance que para mim o comentarista da arbitragem que avaliou falou que não daria, mas para mim eu acho que é interpretativo, coube o pênalti sim, não foi nada escandaloso e a seleção consegue o empate e faz a virada e consegue sim a virada e sai para a galera, a virada sai no final do jogo, então acho que está de parabéns, tá? Tem que se destacar aqui a atuação que eles tiveram e principalmente, mais uma vez eu destaco, a frieza, cara. Isso foi a coisa que mais me impressionou, porque é natural, você toma um gol, tá no final já, metade para o fim do segundo tempo, vendo que as bolas não querem entrar, duas bolas na trave, né? Não, pô, parece que não é o dia. E aí você continua martelando, continua seguindo, continua forçando e conseguir a virada, acho que é algo extremamente louvável e é algo que a gente tem que admirar e é algo que a gente tem que ficar de olho também, tá? Porque eu vi algumas pessoas, a gente quer ver a seleção principal jogar assim, é totalmente diferente, tá? Você vê a seleção principal jogar dessa forma e a garotada jogar dessa forma, são perfis diferentes, tá? Primeiro, não é só a questão de. Você tem que considerar que o nível, né, do futebol é muito maior. A questão física pesa muito mais. Né? O adversário ele é muito mais preciso. Ele pune com mais facilidade. Então, óbvio que eu acho que existe espaço para isso, mas não a gente nunca vai ver a seleção principal jogar dessa forma como essa garotada jogou. É possível, eu acho que é possível, mas existe o futebol hoje, o nível que tá, é muito difícil você ver esse tipo de atuação, porque sempre tem aquela preocupação com a retaguarda, né? Porque, repito, os adversários, principalmente se você pegar seleções europeias, França, que é a grande badalada, Alemanha, Espanha, Portugal, enfim, a própria gente pega no continente sul-americano, Uruguai, Argentina, são times que se o Brasil jogar dessa forma muito ofensivo, os caras vão saber se defender e vão saber matar num contra-ataque. Então por isso que é muito difícil a gente ver esse tipo de jogo no profissional, mas eu acho que fica aí sim uma grande lição de que é possível jogar um futebol ofensivo, de que é possível agredir, que a seleção principal pode ser mais agressiva, aí sim eu concordo. Não jogar da mesma forma, eu acho difícil, improvável que isso aconteça, né? No futebol de hoje, infelizmente, eu acho que não tem tanto espaço para isso mais. É possível, né? A gente vê em alguns clubes, legal, eu acho que é possível, mas é muito difícil, cara. É muito difícil você conseguir ter um time tão agressivo ofensivamente e conseguir ter um time muito equilibrado, igualmente, né, agressivo, no mesmo nível o equilíbrio defensivo. Então, por isso que eu acho tão difícil, mas eu acho que dá sim para encontrar um meio termo e dá sim para ser mais agressivo. Isso sim eu concordo. E deixa uma grande lição outra coisa esses jogadores, né, se destacaram aí, então acho que são uma garotada para os clubes, principalmente ficar de olho para dar mais oportunidades. Eu destaco aqui o Verón, jogador do Palmeiras, bola de ouro do torneio, e é um cara que o Palmeiras nos últimos anos é um time que no time principal do Palmeiras a gente não vê a garotada da base aparecendo. O Palmeiras se destaca muito por contratar jogadores de muito potencial, jogadores de alto nível técnico de outros clubes, de outros lugares. Mas vira e mexe, a gente vê o Palmeiras nas categorias de base, é um time extremamente dominante. Né? Pode pegar aí o histórico recente, as categorias de base do Palmeiras, o Palmeiras tem um dos times mais fortes
e mais dominantes quando se pensa na garotada. E aí fica aquela bronca, né, da torcida, dos críticos, de que, pô, você tem um time, você consegue montar um, uma equipe equipes, não uma só, são várias equipes de base tão fortes, tão dominantes, que vem ganhando vários títulos. E cadê esses caras no profissional? Cadê que eles estão aparecendo? Cadê que eles têm oportunidades? Então eu acho que essa também é uma grande é um grande ponto aí, acho que talvez uma grande lição que esses jogadores têm deixado e mostra pra gente que o futuro do nosso futebol tá tranquilo. Até a próxima geração a gente pode confiar que a gente tem grandes, mas grandes mesmo jogadores. Então tá de parabéns a garotada do Sub-17 por esse título conquistado em casa aqui no Brasil. Tetracampeões, cara. Muito bom de ver isso, muito legal. E vamos seguir agora. Vamos seguir para Campeonato Brasileiro, falar rapidamente sobre essa rodada, porque já não tem muito mais o que falar. Eu já antecipei aqui no comecinho que o Flamengo abriu aí 13 pontos de vantagem para o Palmeiras e o que era bom já ficou ainda melhor e parece que já tinha dito aqui, para mim era uma questão de tempo até o Flamengo conquistar, confirmar o título. E agora esse tempo encurtou ainda mais, tá? E não é por deméritos do Palmeiras, não. Não tô nem aqui criticando o Palmeiras, eu não vou entrar nesse mérito. O grande ponto é o Flamengo mesmo. Assim, é impressionante, o Flamengo com o time reserva. Vamos falar rapidinho desse jogo. Grêmio e Flamengo. Eu acho que era a partida, talvez a única partida, a gente pode dizer, que o torcedor palmeirense, tirando o confronto direto, mas talvez seja a única partida aí dessa sequência que o torcedor palmeirense imaginava que o Flamengo poderia perder, que o Flamengo poderia passar em uma rodada sem pontuar. E o Flamengo vence e conquista os três pontos, né? Então era uma partida em que pros gremistas, os jogadores obviamente ficaram falando que não tem clima de revanche, mas para a torcida era uma partida em que valia muito, né? Principalmente pela humilhação que o Grêmio passou na semifinal da Libertadores e um Flamengo que entrou praticamente reserva, só com alguns jogadores titulares, né? Gabigol, Arrascaeta, que está precisando de uma sequência legal para recuperar o ritmo, e o goleiro Diego Alves. Eu acho, se eu não me engano, foram esses três só que começaram a partida, e mesmo assim o Grêmio não conseguiu nem empatar o jogo. O Flamengo abre o placar no lance de penalidade, um lance muito difícil, muito questionável, tá? Muito questionável mesmo. Vi muita gente criticando, dizendo que não foi pênalti. Vi gente falando que foi pênalti claro. Fato é que eu não vou aqui condenar a arbitragem, porque foi um lance difícil. Tá? O Léo Moura desce, dá o carrinho para fazer o corte na bola e o Gabigol vai fazer o cruzamento. A bola acaba batendo aquele carrinho que o defensor cai com o braço no chão e a bola acaba batendo no braço do Léo Moura, ex-Flamengo, né? Se vale a lei do ex, valeu dessa vez em relação ao Léo Moura ter cometido esse lance de penalidade, tá? Mas lance polêmico, lance difícil. Eu não acho que foi pênalti claro, tá? Para quem fala que foi um pênalti claro, o Léo Moura tá com o braço esticado. Quem acho que quem faz esse tipo de reclamação nunca tentou replicar esse lance, tá? Porque é o típico lance, e sempre quando eu falo desses lances de penalidades, alguns lances polêmicos, tipo aquele jogador o atacante está correndo, toma um contato de leve nas costas, perde o equilíbrio e cai. Aí a galera vai lá e fala: "Ah, não, isso aí não foi pênalti, é um contato normal", né? E eu sempre falo aqui, convido a você, sai correndo aí no seu máximo da velocidade e tenta e pede para um amigo seu aí dá só um empurrãozinho de leve nas suas costas para você ver o que acontece. Você desequilibra e cai. Esse lance do Léo Moura é difícil, porque é aquele típico lance em que você põe o braço para apoiar sim, porque se você não põe, você cai no chão e bate de costela ou bate o cóccix no chão e você fica sentindo dor ali por uns 2, 3 minutos, com certeza. Então é tipo aquele típico lance, aquele carrinho que você põe a mão no chão, é um reflexo seu para você não se machucar, tá? Porque se ele não põe a mão, fica com a mão colada no corpo, que tem gente que fala isso, né?
Não, ele tinha que estar com a mão colada no corpo, não tem condições, cara. Senão você cai de costela no chão, cai de coluna no chão e você sente dor, cara. E dependendo da forma como você cair, você pode se machucar. Então, não acho que foi um pênalti claro. Eu acho sim que a marcação é válida. Não vou aqui, de novo, repito, não vou condenar a arbitragem, porque a gente já viu vários lances como esse serem marcados pênaltis. Eu acho que, se eu não me engano, se fizer aí uma contagem, eu acho que é muito mais propício a arbitragem dar pênalti do que não marcar pênalti. Eu acho que foram pouquíssimos lances em que a arbitragem entendeu que não foi pênalti. Tanto que nem o Grêmio reclamou. O Renato Portaluppi provavelmente deixou uma reclamação em relação ao Gaciba, que falou que ele veio aqui e falou sobre esse tipo de lance e tô cobrando o Gaciba, mas é um lance que é muito difícil, é interpretativo, é muito duvidoso e a marcação do Rafael Claus, na minha opinião, foi válida. É, para quem defende que foi pênalti, eu acho que lance difícil, ainda mais para um jogador como o Léo Moura, um cara muito experiente, ele sabe que se ele der um carrinho como aquele, ele vai precisar pôr a mão no chão para se apoiar e ele sabe que ele corre o risco de a bola bater no braço dele, e se bater no braço dele vai ser pênalti. Então por isso que, para quem acha que, para quem é defensor de que foi pênalti, jogador como experiente como o Léo Moura, é um típico lance que ele pode evitar, porque ele sabe o que pode acontecer. Né? Então, se fosse um garoto novo, aí você dá um desconto, mas o Léo Moura é um cara extremamente experiente, um cara que sabe muito de futebol, e ele sabia o risco que ele estava correndo ali. Eu acho que o pênalti é muito válido, tá? Porque ele, querendo ou não, ele impede que a bola vá para o meio do campo, ele impede o cruzamento do Gabigol e sem querer também é pênalti, né? Eu tô junto com essa galera que fala isso. Sem querer também é pênalti, porque no lance do volto aqui, retomo o lance do Brasil no Mundial Sub-17, na final, o lance de pênalti pro Brasil, que eu não sei, eu não fiz a minha anotação aqui, eu peço desculpa dos nomes dos jogadores, tá? Mas o jogador do México vai lá, dá um carrinho e acaba acertando o jogador do Brasil. Aí o que o comentarista da arbitragem falou? Ah, o jogador brasileiro dá o passe, ele já deu o passe, a bola já não está mais em disputa e aí sim ele toma o contato. Então quer dizer, o cara, se a bola já não está mais em disputa, o cara toma uma tesoura, quebra o pé, né? Quebra o tornozelo, tem fratura exposta, não é falta? É isso que eu penso, eu vou pro extremo, tá? Sem querer também é falta. E se a bola também não está em disputa, para mim também é falta. Não tem essa, a bola já não está mais em disputa, mas o jogador mexicano deu o carrinho para disputar a bola. Pouco importa se ela já não estava mais em disputa. Tá? Se fosse, que eu falei, se fosse um carrinho criminoso, tivesse tido fratura exposta, ele não vai dar falta também? Porque a bola já não está mais em disputa, sabe? É umas coisas que, mas tá na regra. Pô, cara, mas eu acho que vale o bom senso também, né, na hora de fazer essa avaliação. E, e nesse caso do Léo Moura também, cara, sem querer também é pênalti. Ele vai com o braço, ele sabe que ele pode impedir um cruzamento, um lance claro de gol, ele está correndo risco. Agora, de novo, para quem fala que foi pênalti claro, ele deixou o braço mais esticado do que dá. Não tem essa, cara. Deixou o braço mais esticado do que dá. Isso não existe, cara. Ele desce, ele já vai pro carrinho com o braço abaixado para apoiar, para ele não cair de costela, de costas no chão, porque ele vai sentir. Ele vai cair, ele vai ficar sem ar, vai sentir dor nas costelas, enfim. Então é um típico lance muito difícil e não acho que foi um pênalti claro e que não foi pênalti de forma alguma. Eu acho que é interpretativo e o Rafael Claus eu acho que marcou que ele, dentro da convicção dele, a gente não sabe obviamente qual a orientação, né, tá, da CBF. Pelo que o Renato Gaúcho falou, a orientação do Gaciba é que lances como esse não são pênaltis, porque mais uma vez o jogador não vai na maldade, ele vai. Alguns obviamente vão, e aí você vê ele esticando o braço de forma absolutamente escandalosa, mas nesse caso do Léo Moura eu não vi exagero. Ele vai com a mão para baixo, obviamente pensando na sua integridade física. Então talvez, mais uma vez repito, eu não sei se foi isso que o Gaciba, a orientação que o Gaciba deu para os clubes, no caso o Grêmio.
mas pela reclamação do Renato Gaúcho, eu acho que foi essa a orientação que ele deu e foi essa a orientação que o Klaus deveria ter seguido. A grande reclamação que fica para mim é a falta de critério. Mais uma vez eu deixo aqui meu protesto. É a falta de critério. Porque se o Gaciba foi lá, falou pro Grêmio que esse lance não é pênalti, que essa é a orientação, essa é a diretriz que a CBF vai seguir, e o Rafael Claus vai lá e marca, aí existe um erro de critério. Existe, cada árbitro está seguindo o seu próprio critério. Então fica aí esse protesto, essa reclamação sim, eu acho que eu vou ter que fazer, porque é, já falei, alguns lances, algumas partidas a gente vê marcando, outras não, mas precisa ter critério. Eu acho que precisa tentar nivelar. Difícil, mais uma vez o lance. Não vou aqui condenar nem absolver ninguém, mas é muito difícil, tá? Mas precisa ter critério. Acho que esse é o grande ponto e essa é a grande reclamação que está todo mundo fazendo com a arbitragem e relação principalmente com a arbitragem de vídeo. É a manutenção do mesmo critério em todas as partidas. Então fica essa reclamação, acho que é muito válida. O Grêmio não conseguiu reagir, o Gabigol ainda foi expulso, um lance de expulsão claríssimo, não tem nem o que comentar. O Gabigol toma um cartão amarelo, ele aplaude ironicamente o Rafael Claus, ele vai lá dar o segundo amarelo logo em sequência e é expulso. Aí ele reclama, sai de campo, né, deixa a reclamação dele, provoca a torcida do Grêmio, né, fazendo a contagem nos dedos em alusão ao 5-0 e uma provocação totalmente desnecessária, porque é a típica provocação que pode causar um tumulto, que pode, a torcida pode perder o controle e começar um tumulto. Então, uma atitude, na minha opinião, irresponsável do Gabigol. Claro que ele estava de cabeça quente, mas mais uma vez eu já disse isso na partida anterior do Flamengo contra o Vasco, tá? Na entrevista do Bruno Henrique. Falou que o Vasco não estava disputando nada. O Vasco disputa sim a Libertadores, tá? E eu vi gente falando, mas o Bruno Henrique não mentiu. Ele falou a verdade. O Vasco não está disputando, não. O Vasco está disputando sim, tá? Não o título. Mas o Vasco está disputando sim. É vaga na Libertadores. Isso ainda está em disputa. E o Vasco não está tão longe disso. Então não vem com essa não, o Vasco, o Bruno Henrique não mentiu. O Bruno Henrique mentiu sim. Tem coisas em disputa sim. Foi uma provocação desnecessária. Essa daí do Gabigol, também uma provocação desnecessária. A impressão que vai deixando para mim é que é um time que já está na soberba. É um time que já está começando a perder o respeito pelos seus adversários. Claro que você vê muitos jogadores dando entrevista depois, ainda não ganhamos nada, vamos ter humildade e tal, mas alguns jogadores, esses sim, claro, podem estar com a humildade, com a cabeça no lugar, mas alguns jogadores já vêm demonstrando claramente essa soberba, essa falta de respeito. Eu acho que a provocação ela é cabível, ela é legal no futebol, principalmente num clássico, mas existe um certo cuidado que você precisa tomar. Você não pode faltar com o respeito com o seu adversário, tá? E muitas vezes esse tipo de atitude, né, é, pode causar o descontentamento dos próximos rivais, que aí sim podem fazer uma partida mais dura para cima do Flamengo, tá? Já que já não, o título já está definido, não tem nada mais a perder, os caras vão fazer partidas maldosas, né? Provocação, xingamento, jogar com um típico uruguaio, né? Para cima do Flamengo. E eu acho que não é isso que o Flamengo quer, tá? Não é isso que o Flamengo vai querer jogar contra um time como esse. Então, eu acho que tem que tirar onda, tem que comemorar o título. Acho que é uma questão de tempo, questão de mais duas, três rodadas. Não, duas, três não, uma ou duas rodadas. Questão de uma ou duas rodadas só e o título está definido. Mas calma, né? Eu acho que o campeonato é competitivo. O Flamengo, obviamente, não competiu com ninguém, sobrou nesse segundo turno, mas você tem que respeitar os seus adversários. São companheiros de trabalho que estão, né, é o ganha-pão deles e você tem que respeitar, cara. São profissionais que estão ali, que estão trabalhando. Então acho que calma, né? Eu acho que comemore sim, mas depois que acabar, depois que o título vier, depois disso
pouco importa, cabeça nas férias ou né, cabeça nas comemorações aí, dependendo do que vier, pode vir Brasileirão, pode vir Libertadores também, então depois disso é cabeça nas férias, mas enquanto isso não acontecer, calma, respeito, pés no chão, né? Porque você tem ainda uma tabela a cumprir, mais uma vez, ficar provocando, ficar de soberba para cima dos adversários, menosprezando os outros, é, é, preocupação é natural de causar uma ira dos outros clubes e as próximas rodadas serem partidas em clima de guerra, clima de confusão. Não é isso que a gente quer ver, a gente quer ver o bom futebol prevalecer dentro de campo. Então, mas fica aí os parabéns para o Flamengo, porque mesmo desfalcado, jogando com um time alternativo, um time em reserva, mesmo com um jogador a menos, soube segurar os ânimos, né, soube dominar o Grêmio não ofereceu qualquer tipo de risco ao Flamengo e sai derrotado, uma derrota mais uma vez amarga, porque para o torcedor principalmente era uma partida vista como uma forma de revanche, talvez um, um gostinho a mais para esse campeonato, para esse ano que já ficou bem amargo, bem azedo. Mas é vida que segue, Flamengo muito líder, líder absoluto, e o Grêmio ainda em disputa, tá? Uma derrota que não foi boa, porque segue aí disputando essa vaga no G4, essa vaga direta na Libertadores. Vou falar agora de Palmeiras. Palmeiras, algumas pessoas dizem que tropeçou, eu não acho que tropeçou, tá? O Palmeiras foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, um time que oscila muito, primeiro tempo lamentável do Palmeiras, um segundo tempo excepcional do Palmeiras, e esse é o Palmeiras esse ano, né? Não tem muito o que a gente dizer. É um time que oscila, faz partidas bizonhas, o Mano faz algumas mexidas, o time melhora muito e ficou por isso mesmo. 1 a 1 acho que ficou de bom tamanho, o primeiro tempo absolutamente dominado pelo Bahia, o Bahia cansou de perder gols no primeiro tempo, e o segundo tempo totalmente dominado pelo Palmeiras, que também cansou de perder gols e terminou 1 a 1, né? O Bahia sai na frente com finalzinho do primeiro tempo, perdeu vários gols, já falei no primeiro tempo, mas no final do primeiro tempo faz o gol com o Arthur Kaique, um lance de falta e uma falha da barreira do Palmeiras, porque a bola passa no meio da barreira e o goleiro do Palmeiras, o Everton, não teve nem o que fazer, que a bola sai, passa no meio da barreira e ele não vê, né? Porque tem gente na frente, então ele não vê, até pela bola passar no meio da barreira, ele não vê quando o jogador chuta e quando a bola vai passar, e ele fica vendido, é erro da barreira mais uma vez, porque é incomum a gente ver esse tipo de lance, a bola passar exatamente no meio dos jogadores da barreira, matou o goleiro do Palmeiras, o Bahia abre o placar, vai com uma vantagem interessante, né, para o segundo tempo, para o intervalo, o torcedor ficou empolgado, confiando aí na retomada dos caminhos da vitória e voltar de repente sonhar com uma possível vaga na Libertadores, mas tomou um balde de água fria, né? O Bahia não voltou para o segundo tempo, o Palmeiras voltou gigante, né? O Mano Menezes colocou o Borja, colocou o Lucas Lima, o Palmeiras voltou a crescer de rendimento, o Borja abre o placar, teve chance de ampliar, né? Teve uma bola que bateu, Dudu chutou pro gol, ela bateu no peito do Borja e caprichosamente ela saiu. O William Bigode teve a grande chance da partida, ele sozinho, mas absolutamente sozinho, teve tempo de pensar, de se posicionar, de ver onde ele ia chutar e chutou para fora, né? O Palmeiras empatou, que eu falei, o Bahia cansou de perder gol no primeiro tempo, o Gilberto teve grandes oportunidades, o Everton foi gigante, defendeu muito bem, e no segundo tempo o Palmeiras também cansou de perder gols e terminou, acho que foi muito justo, resultado que não foi bom para ninguém, para o Bahia, porque vê, né, a distância para o Corinthians aumentar, a distância para essa vaga na Libertadores aumentar não, né? Ficou igual porque o Corinthians e o Internacional empataram, mas não vê essa distância diminuir e o Palmeiras que vê a distância para o Flamengo aumentar e pelo tom das entrevistas já ficou claro que o Palmeiras já abriu mão, né? O Dudu falou aí, vamos focar nesse vice-campeonato, né? Porque pensar em título não tem como mais. É muito difícil. Estatisticamente, existe uma chance, mas essa chance é muito improvável, né? O Palmeiras não conseguiu,
né, e eu não vejo como um tropeço. Eu vejo que o Palmeiras faz uma campanha muito boa esse ano, sabe sofrer, sabe se defender, faz os gols quando precisa, oscila, tem a oscilação natural de qualquer clube do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo faz um campeonato fora da curva e o Palmeiras vê de camarote aí esse Flamengo disparar. O terceiro colocado, o Santos, empatou o clássico contra o São Paulo, jogo na Vila Belmiro, um jogo que, assim, para o Santos garantiu a classificação para a Libertadores, legal, mas uma partida, um resultado que para mim não foi bom para nenhum dos dois, né? No caso do Santos, pensando aí de repente numa vice-colocação, não foi bom, não foi legal. E para o São Paulo, que sonha aí com uma vaga direta na Libertadores, também não foi bom. Para o São Paulo, o resultado também teve outro aspecto negativo, porque é mais um clássico que o São Paulo não vence, né? Clássico fora de casa, que o São Paulo não vence, ficou no empate. O Santos, eu acho que foi melhor, teve mais oportunidades, mas a gente viu mais uma vez o Santos, aquele Santos, né, que joga bem e não consegue finalizar, não consegue matar a partida. E o São Paulo fez o gol de empate com o Daniel Alves, o gol do Santos saiu no lance de pênalti, tá? E o Daniel Alves consegue empatar para o São Paulo, que acho que talvez a grande chance do São Paulo tenha sido essa mesmo, a mais clara. Teve outras boas chances, claro, mas eu acho que nada é de assustar, tá? Se alguém mereceu sair vitorioso, na minha opinião, foi o Santos, mas é clássico. É clássico, as coisas costumam, né, não acontecer de forma tão natural. Existe um componente mental que prevalece às vezes e eu acho que o resultado, mais uma vez repito, não foi bom para ninguém, tá? De novo, o Santos saiu classificado, legal, mas pensando aí em vice-campeonato, isso não foi legal, e para o São Paulo pensando em Libertadores também foi pior ainda, tá? Não tem muito o que falar dos times. Eu acho que a grande preocupação do Santos, já falei aqui, é em relação à manutenção do Sampaoli. Diz que vai ter uma reunião aí para definir o futuro dele. Pelé pediu para ele ficar e ele falou que esse pedido do Pelé coloca ele numa situação difícil, né? Porque tem muito respeito pelo Pelé, mas obviamente que é um discurso respeitoso, principalmente em relação ao Pelé, mas o São Paulo, isso não é algo que vai pesar na decisão dele. O São Paulo, obviamente está pensando na vida dele no ano que vem. Como é que vai ser a vida dele em relação a reforços, nessa problema de relacionamento que ele tem com o presidente do Santos, então acho que tudo isso vai pesar. Claro que existe um respeito muito grande pela palavra do Pelé, mas isso eu acho que foi exatamente isso que aconteceu na entrevista. Ele foi muito respeitoso. Falou isso porque existe um respeito muito grande, mas não é isso, não vai pesar em absolutamente nada na definição do futuro dele, né, no Santos. Em relação ao São Paulo, Fernando Diniz em cargo segue em risco, né? Falar em São Paulo e treinador do São Paulo, eu acho que não existe treinador algum que vá treinar esse São Paulo, pelo menos com essa gestão que vai estar segurado no cargo, e o Fernando Diniz é outra vítima aí dessa má gestão. O cargo dele está em risco, obviamente, e um time que, na minha opinião, não tem convicção, tá? Daniel Alves mudando de posição o tempo inteiro e minha opinião sincera, tá? Minha opinião otimista, na verdade, é falta de convicção. O Fernando Diniz não sabe o que fazer com o Daniel Alves. Ele falou isso na entrevista. Às vezes eu acho que às vezes é melhor o Dani estar mais recuado, às vezes é melhor ele estar mais solto. Minha opinião é que ele não tem convicção. Ele não consegue encontrar um esquema para encaixar o Daniel Alves, e essa é a minha análise otimista, tá? Porque a minha análise pessimista é aquela que o Daniel Alves fala, ó, Fernando Diniz, tô indo jogar de ponta. Beleza. Aí o Fernando Diniz tem que se matar para pensar um esquema tático para reposicionar os jogadores, porque o Daniel Alves quer jogar de ponta. Ah, não, agora eu quero jogar de lateral. Aí o Fernando Diniz tem que mexer no time de novo pro time mudar o esquema tático, porque o Daniel Alves agora vai ser lateral. Essa é minha análise negativa, pessimista e mais preocupante, porque se for isso que está acontecendo, o São Paulo não vai conseguir fazer absolutamente nada, né? Se é um time que vai ter que ficar mudando de esquema tático
para acomodar o Daniel Alves na posição que ele quer, é um time que não vai conseguir fazer nada. Esse ano esquece, tá? Libertadores eu acho que está perto, é possível, mas para o ano que vem, se isso continuar, se isso persistir, é um ano que para o torcedor são paulino eu só lamento, infelizmente, porque é um time com um elenco de extremo potencial e que a gente vê mais uma vez nessa essa falta de rendimento que é desanimadora. Infelizmente é isso que é isso que eu posso dizer nesse momento, tá? Falar agora de Atlético rapidinho. O Atlético venceu o Botafogo e o Atlético é o quinto colocado, tá? Se chegar aí na quarta colocação, abre aí a quinta vaga para o quinto colocado herda a vaga da Libertadores. É como se fosse um G4, né? E legal essa questão do Atlético. Claro que jogou contra o Botafogo, time que está lá embaixo na tabela, não vem rendendo muito bem, mas eu acho que o grande destaque, e eu já falei aqui mais de uma vez em relação a isso, é esse Atlético jogar da forma como vem jogando, vencendo as partidas, tá? Com novo técnico, tá? Eduardo Barros, e mostra que o planejamento prevalece, tá? É isso que eu acho que é o mais legal. Time que é campeão da Copa do Brasil, olha, não está valendo absolutamente nada o Campeonato Brasileiro para eles, eles seguem escalando na tabela. Eles seguem muito firme, seguem jogando com muita seriedade e eu acho que o que é mais legal dessa seriedade que eles estão colocando dentro de campo é dar sequência para o Eduardo Barros, porque é um cara que provavelmente vai ser o técnico do Atlético no ano que vem, tendo essas partidas aí, essa oportunidade, tá, de dar sequência no trabalho do Thiago Nunes, é, à frente desse elenco aí que foi vitorioso, que é muito, tem muita consistência tática. Eu acho que é muito importante pro Atlético, né, pro Eduardo Barros, e acho que é importante para todo mundo, e é muito legal ver esse Atlético seguindo firme, seguindo jogando sério, seguindo acreditando numa filosofia, né? Não é acreditando que a gente pode, vamos só jogar por jogar, vamos só se divertir, vamos só zoar. Não, estamos acreditando numa filosofia, tá? Estamos jogando, o campeonato ainda está acontecendo, vamos respeitar a entidade, vamos respeitar o esporte e vamos respeitar o nosso adversário. Como que a gente respeita o nosso adversário? Jogando bola. E é isso que o Atlético está fazendo. Eu acho que a gente só tem que aplaudir e promete, cara, promete. Eu acho vai ser difícil, obviamente, porque o Atlético provavelmente vai perder alguns jogadores, mas o que é bacana é que o Eduardo Barros vem tendo sequência e ele vem tendo esse tempinho aí, esse resto de temporada para ver esse time em campo, ver esse esquema tático e tentar, né, fazer o melhor que ele puder no ano que vem. Ia ser muito legal e espero que isso de fato aconteça. Para o Botafogo, era uma partida difícil, tá? Jogar na Arena da Baixada sempre é complicado, mas é um resultado dos piores possíveis para o Botafogo, tá? Eu acho que o Botafogo ali no calendário deles, né, na contagem de pontos, o restante da temporada, eu tenho certeza que eles imaginavam difícil, tá? Mas pelo fato do Atlético ser campeão da Copa do Brasil, era uma partida que eles imaginavam que o empate era possível. Esse empate não veio, tá? O Atlético teve grandes oportunidades, só conseguiu fazer um gol, então acho que ficou barato. E o Botafogo, um resultado que não foi legal. Eu acho que um ponto eles contavam com isso sim, tá? É, seguir aí terminar a falar do G6, tá? O São Paulo é o sexto colocado, o Internacional empatou com o Corinthians, tá? Uma partida que também, um empate que não foi bom para ninguém, porque um deles precisava vencer para se distanciar, para abrir uma vantagem, e eles seguem empatados. Seguem empatados, o Internacional é o time lá que está na sétima colocação e que está nessa zona de classificação para a Libertadores pelos critérios de desempate, mas os times estão rigorosamente empatados em pontuação, tá? É, pior para o Corinthians, na minha opinião, porque jogava em casa, mas partida que o Corinthians rendeu um pouco menos daquilo que a gente estava vendo. É, é aquela síndrome da mudança de técnico, né? Quando troca o técnico, existe aquele crescimento natural, tá? E a gente já viu isso em vários e vários times nessa temporada,
existe aquele choque de cultura, né? Aquela mudança de filosofia, os jogadores se alimentam disso, entregam um pouco mais e depois essa onda passa, né? E parece que no Corinthians está passando. Sofreu aquele choque de realidade, legal, nova filosofia, e agora está passando. E uma coisa ainda mais negativa em relação ao Corinthians é que a gente vem vendo muitas e muitas entrevistas de vários jogadores elogiando o trabalho do Thiago Nunes. Não vejo a hora do Thiago Nunes chegar. Então pô, se os caras estão na cabeça no Thiago Nunes, eles não estão na cabeça nesse momento. E esse é o momento que o Corinthians precisa. Precisa focar no agora para se classificar para a Libertadores. E outra coisa é desmotivadora pro Diego Coelho, né? Vendo os jogadores só elogiando o Thiago Nunes, pô, sou eu que tô aqui, vou ficar só até o final do ano? Vou, mas eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô tentando fazer o meu melhor. E você vê os caras só pensando na chegada do Thiago Nunes. Então talvez tenha, teria sido melhor se o Corinthians tivesse negociado melhor para o Thiago Nunes assumir agora, tá? É isso que eu penso, tá? Não sei se isso de fato que está acontecendo, mas é isso que está transparecendo para a gente, né? Mais de uma vez, pode pegar aí as entrevistas recentes dos jogadores do Corinthians. Pô, estamos na expectativa do Thiago chegar, cara que tem uma filosofia legal, a gente já jogou contra o Atlético, a gente já viu como o Atlético jogava sob o comando dele, a gente quer jogar igual e pô, é negativo, porque vocês precisam focar agora, vocês precisam focar no Coelho, é ele que é o comandante agora, então foca, pensa no Fernando Diniz vai vir, Fernando Diniz não, Thiago Nunes não vai vir o ano que vem, então foca nele no ano que vem, para esse ano, pouco importa, assim, Thiago venha, seja bem-vindo, legal, mas esse ano nós estamos focados, nós estamos fechados com o Diego Coelho. E eu acho que é negativo isso, sabe? Esses constantes elogios, pô, não vejo a hora do cara vir, pô, não vejo a hora de jogar com ele. O cara vai vir só no ano que vem. Tem que pensar agora, não tem que estar com a cabeça no ano que vem. Tem que pensar aqui, este ano, para se classificar para a Libertadores. Porque senão, cara, não vai rolar. Tá embolado, tá complicado, o Internacional também tá querendo. Então, por si, corintiano, obviamente, está torcendo para o Flamengo ser campeão da Libertadores, né? Para abrir mais uma vaga e ter aí sim uma chance maior. Porque senão, se ficar com a cabeça no ano que vem, nada de bom vai acontecer nessa temporada, tá? Só para finalizar, hoje a gente ainda vai ter algumas partidas, né? E que vai impactar ali embaixo da tabela. Mas só para finalizar aí a parte de baixo da tabela, Fluminense, primeiro time aí fora da zona do rebaixamento, tá? O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro. O jogo foi no sábado, resultado que foi péssimo para o Fluminense, porque jogou no Maracanã. Cruzeiro, primeiro time ali no Z4. CSA perdeu do Fortaleza 3-0, que goleada, tá? Grande destaque aí da rodada é o Fortaleza, a maior goleada aí da rodada. Maior placar, inclusive, né? Porque a rodada foi bem magra, para ser dicas de passagem, né? Um gol aqui, um gol ali. Eu acho que, olhando agora, não teve nenhum time que fez dois gols, né? Foi só um gol, ou foi 1-1 ou foi 1-0. Não teve nada mais que isso. E o Fortaleza foi o grande destaque aí. 3-0 no CSA, importante. Acho que o Fortaleza tá praticamente salvo nessa temporada. O CSA difícil, cada vez mais difícil, tá? Aí depois vem Chapecoense, venceu do Ceará, né? Que, que dificuldade, que momento, né? Chapecoense vice-lanterna, vence do Ceará que tá querendo fugir do rebaixamento. Essa derrota foi péssima para o Ceará. E o Avaí lanterna, né? Ainda que eu falei, tem partidas hoje, importante ali, Vasco e Goiás, tá uma partida extremamente importante para os dois clubes que estão sonhando com Libertadores. Então, vale muito para os dois times. E Cruzeiro e Avaí. O jogo vai ser no Mineirão. Partida que, se o Cruzeiro vencer, sai da zona do rebaixamento. Mas se o Avaí vencer, o Avaí, no caso, o Cruzeiro, se empatar, também sai. Empurra o Fluminense de novo para baixo. Mas no caso, se o Avaí vencer, o Avaí respira por aparelhos. E esse é o resultado que o Avaí precisa. Precisa não só vencer, mas precisa que o Cruzeiro não vença. Então, uma partida que vale muito para os dois. No caso, o Avaí praticamente rebaixado, mas a esperança é a última que morre, né? Vai saber se os jogadores estão acreditando ainda. Acho que tem que acreditar. Não está rebaixado ainda. Enquanto tiver chance,
tamo junto e vamos acreditar, quem sabe, né? De repente, a gente sabe, o futebol tem umas coisas loucas, né? Então, partida que vale muito. Vamos acompanhar, obviamente, essas duas rodadas. Amanhã a gente volta para comentar um pouco mais sobre isso, beleza, galera? Vou finalizando por aqui hoje e mais uma vez eu termino o podcast falando, cara. Eu acho que essa temporada é Flamengo, tá? Praticamente acho não, né? Eu acredito sim que o Flamengo vai ser campeão com todos os méritos e é uma questão de tempo porque a distância de pontuação é muito grande. A vantagem do Flamengo é muito grande. Tá certo, galera? Vou me despedindo por aqui hoje. Desejo a todos uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã.